seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Dani Mendes, do canal Histórias e Dicas com Dani Mendes, e peço para que você dê um like, compartilhe o vídeo e ative o sininho para receber os próximos vídeos. Hoje o assunto é lendas urbanas. Eu sempre gostei muito desse assunto e, sinceramente, até então nunca tinha pensado em adotar um livro de lendas urbanas na escola, principalmente assim, porque eu achava que era um assunto mais delicado, dependendo de como fosse, os alunos iam ter um pouco de receio, mas eu me enganei. Até mesmo porque eu conheci um livro que eu achei muito, mas muito legal, chamado Rotas Fantásticas, que é específico para o público infanto-juvenil, para os adolescentes, e eles gostam desse tipo de história. E abordar esse assunto na escola, eu acredito que é muito prazeroso. De todos os livros que eu adotei até então, né, que os alunos leram, esse eu percebi um envolvimento maior, uma vontade maior de conhecer a história, de não resistir àquela leitura, até mesmo porque eu costumo fazer a apresentação do livro. E dessa vez eu fiz a apresentação antes de um período de férias. E daí muitos falaram que não iam resistir e iam ler durante as férias, de tanto que gostaram, mesmo sendo um livro que seria lido no período escolar, vamos dizer assim. Tem várias histórias legais e o formato dele eu achei muito interessante também, porque é em forma de relatos. Então dá para eu trabalhar também em sala de aula esse tipo de texto. É claro, gente, não é só para sala de aula. Quem gosta de leitura vale sempre, não só para a escola. Mas como eu sei que tem muitos professores inscritos no canal, eu comento também sobre essa dinâmica escolar. São 10 relatos que dá para trabalhar também. O que é relato, né? Relate alguma história que aconteceu com você ou que você ouviu falar. Também é muito legal fazer isso com os alunos ou mesmo com alguns familiares. Se você deu de presente para algum sobrinho, para algum filho, por que não conversar com ele sobre isso também? Mas esse livro, ele conta várias histórias, várias versões de lendas urbanas. Tem a Loira do Banheiro, que eu era a única que eu conhecia até então, porque as outras eu não conhecia, eu não sabia sobre essas lendas. Teve uma que me chamou muita atenção, que foi a primeira, que quando eu li, falei assim, é muito assustadora, mas eu percebo que os adolescentes e as crianças, né, claro, as crianças mais velhas gostam disso, né, de ter aquele pouquinho de medo, que é a Vovó Maria. Eu não conhecia até então e achei bem assustadora a história. O Amor de Fantasma, eu me apaixonei pela história. Eu até queria ter contato com esse casal fantasma, de tanto que eu me identifiquei. E tem outras, né? Tem outras histórias, como O Bebê Vampiro, Feliz Foi Adão, Francisquinha, A Ilha do Bom Diabo. E a proposta da autora, eu achei bem legal, porque ela coloca em forma de relato e como se pessoas relatassem aquela história de vários lugares do país. Então, por exemplo, fala do interior de São Paulo, de vários estados, de que a pessoa que viu, a pessoa que relatou, alguém que contou. Então, é legal, porque são profissões diferentes, não é uma pessoa somente que fala, não é um narrador, cada relato é de uma parte do país, de uma cidade, e tem a pessoa que se identifica como o autor da história. Então a proposta, eu gostei muito da proposta desse livro, porque eu vejo normalmente livros mais voltados para adulto, para adolescente, mas não assim para se adotar em escola. E é legal a gente conversar até mesmo sobre a lenda, sobre várias versões de lenda urbana. O que nós vemos normalmente, que eu vi pelo menos, é muito assim, lendas brasileiras, né? Mas não mitos, nós estudamos bastante em sala de aula, tem muitos livros, mas lendas urbanas que dá para trabalhar na rotina escolar, eu acho que é um pouco mais difícil de encontrar. Até peço, se você conhece, coloque aqui, por favor, vamos compartilhar para ampliar o conhecimento. E eu me lembro, né, lendo esse livro, eu me lembrei de um episódio, quando eu era criança, o quanto que eu gostava de ouvir histórias assustadoras. Eu, sinceramente, eu havia me esquecido, mas quando eu vi a empolgação dos alunos para ler esse livro, né, e comentarem algumas coisas,
Eu até me lembrei da infância, da adolescência, o quanto que eu gostava. Tinha uma história que um tio contava, que eu achava o máximo dele contar, que esse meu tio avô, ele era taxista, e ele garante que ele atendeu um casal de idosos numa noite, né? E daí teve um dia que eu não me lembro exatamente por quê, até preciso retomar essa história com algum familiar, que ele foi até a casa desse casal para buscar informações sobre eles, né? E quando ele chega lá nessa casa, ele recebeu uma informação de que esse casal não morava mais lá, não fazia um bom tempo que não morava. E daí acabaram contando que esse casal havia falecido há algum tempo. E daí era algo muito assustador e eu gostava demais de ouvir essa história. E meu tio, ele garantia que tinha acontecido, que ele viu uma foto, que o filho mostrou uma foto do casal e ele ficou impressionado, porque era aquele casal que havia morrido um bom tempo antes dessa história. Então eu gostava muito de ouvir. Outra história que minha mãe me contava é que uma vez, quando ela era moça, ela foi até o cemitério junto com uma amiga e elas tinham um hábito de andar pelo cemitério, de conhecer os túmulos, ver fotos, né? E minha mãe, ela conta, ela garante, gente, não sei, é uma história, não sei se é, eu não sei porque também mentiria, não sei, vou contar. E ela conta que quando ela chegou na casa da amiga dela, essa amiga tinha uma sobrinha. E a minha mãe, ao ver essa foto no túmulo, ela ficou impressionada com a beleza da moça. Cabelos longos, castanhos, um olhar bonito. E ela ficou pensando, ai que dó, será que essa moça morreu tão jovem ou é a foto que é jovem demais, né? Daí quando ela chegou na casa dessa amiga, que tinha uma sobrinha pequena, essa sobrinha olhou para minha mãe, chamou minha mãe pelo nome e falou assim, viu, quem que é essa moça que tá aí com você? Daí minha mãe falou, não tem nenhuma moça, tá eu e sua tia. Ah, não, tem uma moça. Daí minha mãe conversando com a menina, ela descreve exatamente como era essa moça. Não sei, gente, eu tô contando para vocês porque é a minha lembrança, é o que eu me lembrei quando eu li. E eu sei que é algo impressionante, algo que eu gostava de ouvir quando era criança. Sendo verdade ou não, o que aconteceu, de repente coincidiu com a imaginação da criança, não sei, gente, a gente não sabe o que é. Mas eu sei que eu gostava de ouvir essa história quando era criança. E eu me lembrei disso ao conversar com os alunos e perceber a motivação deles de falar sobre esse assunto. Então é algo fascinante mesmo, tem muitas crianças e adolescentes que gostam muito, inclusive eu fico até pensando, claro que não com essa proposta, mas eu tenho o meu filho pequeno de 4 anos, tanto tempo ele fala que ele quer ouvir história de terror. Claro que não é desse tipo, a gente inventa algumas histórias bem simplesinhas, não tem nada de absurdo nela, não é nem parecida com lenda urbana, mas eu acredito que é próprio do ser humano de querer esse suspense, essa voz diferente, né, de saber o que vai acontecer. Então, assim, vale como dica. Eu particularmente gostei muito da leitura, muitas lendas eu não conhecia, inclusive tem lendas de cidades que eu nasci, cidades da região onde eu nasci, que eu até então não conhecia. E é legal, vale como experiência, é uma dica de leitura. Outra coisa que eu acho importante falar é sobre a autora, que é uma autora muito renomada, é uma paulistana, ela pesquisou sobre literatura gótica, ela é formada em letras, é mestre em comunicação e doutora em literatura francesa. Então é uma pessoa que tem muito conhecimento, que é muito legal compartilhar isso conosco. Ela publicou mais de 50 livros e recebeu muitos prêmios importantes do país. E ela sempre gostou disso, e o que eu achei legal também é que ela começou a escrever motivada pelos alunos. Daí eu fico pensando, claro que na biografia do próprio livro é um resumo, né? É breve, mas eu fico pensando se não começou a escrever até mesmo por perceber esse fascínio pela lenda urbana que as crianças e os adolescentes têm, e muitos adultos. Eu pesquisei antes de fazer esse vídeo e eu vi que tem vídeos que falam de lendas urbanas do mundo todo. E eu fiquei fascinada, eu queria ouvir quanto mais melhor. Então vale como dica, vale como leitura.
e peço para que você deixe os seus comentários aqui pra gente, tá bom? Beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!